Primeiramente, eu gostaria de saudar a vocês que estão me escutando, me ouvindo, e desejar que a gente possa construir comunhão durante esses momentos de reflexão, porque nós temos todos um grande objetivo comum, que é a educação das novas gerações. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o tema da escola católica, mas eu costumo fazer a reflexão sobre a escola católica não isoladamente. Nós estamos na realidade brasileira, e na realidade brasileira nós temos fundamentalmente dois tipos de escolas. Escolas mantidas pelo Estado, e aqui no Estado nós podemos abranger o federal, o estadual e o municipal, e temos também as escolas mantidas pela comunidade ou pelo setor privado do ensino. Então, nós temos escolas que são escolas privadas e escolas que são comunitárias e confessionais. Para a gente ter, assim, uma visão mais ampla do que acontece no Brasil, hoje 87% dos alunos em todos os níveis no Brasil estão nas escolas estatais, que alguns chamam de públicas. E 10% dos alunos estão nas escolas privadas, mantidas por grupos econômicos ou famílias. E 3% estão em escolas confessionais ou comunitárias. Então, a gente vê assim que não é possível nós fazermos uma reflexão sobre a escola católica, que abrange, que está no grupo dos 3% das escolas confessionais, sem olharmos em conta todo o contexto educacional no país. Eu fui pesquisar no documento de Aparecida, que é o documento da Conferência do Episcopado Latino-Americano, que aconteceu em 1987 na cidade de Aparecida, no Brasil. E esse documento trata um pouco sobre a escola católica e põe também num contexto mais amplo. E existem alguns números, algumas reflexões neste documento que não falam especificamente da escola católica, mas fala da dimensão educadora da igreja e a dimensão educadora da sociedade. Então eu vou dividir a minha conversa aqui em duas partes. A primeira parte eu vou falar um pouquinho sobre o contexto em que se desenvolve a educação no Brasil e especificamente a escola católica. E em segundo lugar, eu vou fazer uma reflexão a partir desta realidade sobre os desafios e perspectivas que se põem para a escola católica. Então vamos assumir primeiro a questão da época em que estamos vivendo. O documento de Aparecida, no número 44, diz que nós estamos vivendo uma grande mudança de época, essa é a expressão que ele usa, mudança de época, e o seu nível mais profundo é o nível cultural. Aqui é interessante nós fazermos um jogo. Primeiro, se trata de mudança de época, e não época de mudança. Porque as mudanças acontecem na sociedade sempre. As mudanças acontecem na família, acontecem na igreja, acontecem na escola, acontecem na economia, na política, na ética, sempre. Mas são mudanças que não são tão radicais e nem paradigmáticas. E existem mudanças que acontecem que são profundas, porque mexem em estruturas, mexem em paradigmas. Na história da humanidade, houve poucas mudanças de época. Quem estuda a história sabe que nós costumamos dividir a história antiga, medieval, moderna e contemporânea. Então, se for por essa divisão, nós veremos assim que aconteceram 3 grandes mudanças de época. Da época antiga para a medieval, da medieval para a moderna e da moderna para a contemporânea. Há autores, e eu também me incluo um pouco nesta reflexão, que dizem
que na história da humanidade aconteceram duas grandes mudanças de época, que seria a da época antiga e medieval, e alguns chamam isso de pré-moderna, pré-industrial, primeira onda, para a época moderna, segunda onda, a época industrial. Essa seria a grande passagem de época. E a outra passagem de época que estaria acontecendo hoje, que alguns chamam de pós-moderna, outros dizem que é época sem nome, outros que dizem que é a terceira onda, né, a época pós-industrial, que seria isso que nós estamos vivendo hoje. O importante é a gente saber assim que a mudança de época é sempre uma mudança de paradigma. O paradigma é uma maneira de pensar, uma estruturação de pensamento, uma organização da intelecção do mundo, né, que as pessoas têm, as comunidades têm, uma época têm, as instituições têm. Então, quando há essa grande mudança de paradigma, então nós temos uma grande mudança de época. E alguns autores caracterizam a mudança de época que nós estaríamos vivendo aqui com alguns elementos. Eu, pessoalmente, gostaria de colocar aqui 5 elementos de caracterização da mudança de época. A primeira é a dimensão científica, das ciências experimentais. Nós estaríamos passando de uma ciência experimental linear para uma ciência complexa. Quem de vocês leu ou lê os livros de Maturana, lê os livros de Edgar Morin, ou então os livros de Capra, entende muito bem do que eu estou falando. A ciência moderna se caracteriza pela linearidade, quer dizer, você tem um efeito, você vai procurar as causas. E aí, descobrindo as causas, você domina o efeito. Então, esta é. O que é a ciência? Nada mais é do que a descoberta de como funciona o mundo. O mundo tem um efeito, você tem uma causa, descoberta a causa, descobriu, o mundo está nas mãos humanas. O mesmo acontece com as ciências sociais. A grande Revolução Francesa nada mais foi do que o coroamento da revolução científica que nós tivemos nos séculos XV, XVI e XVII. E no século XVIII nós tivemos a Revolução Francesa, que trouxe a grande revolução social e política, né? Desmitologizou, dessacralizou-se o poder político. O rei não é mais colocado para governar uma nação por Deus diretamente, mas é o povo. Então é a época do despertar democrático. Então, todo este fervilhamento de experiências, de ciência experimental, de ciências sociais, desembocou em duas grandes vertentes. Uma primeira vertente é o deslumbramento do mundo. Um deslumbramento do mundo no sentido de mostrar assim que o homem não tem limite, a pessoa humana não tem limite. Uma descoberta vai gerando outra, e assim ilimitadamente. Mas também tudo isso trouxe um desencantamento com o mundo, porque se o mundo, todo mundo tem explicação, não tem mais o seu lado misterioso, metafórico, simbólico, tudo está nas mãos humanas, então há um desencanto. E tudo isto colocado nas mãos humanas pode ser simbólico e pode ser diabólico. A ciência, ela é extraordinária, mas a ciência também ela é diabólica. Assim como ela existe para ajudar as pessoas a se humanizarem, ela existe também para as pessoas sobrepujarem umas às outras. Não é por nada que muitos dos grandes projetos dos progressos científicos da humanidade foram feitos em cima do poderio militar, da pesquisa militar. E esta visão de mundo, ela é questionada
porque muitos dizem que ela é unidimensional. Né? Ela coloca o mundo na mão do cientista, mas do cientista experimental, e que mata ou não deixa surgir outras visões da história, outras dimensões da história. Por exemplo, a dimensão simbólica, a dimensão do mistério, a dimensão do encantamento. Contra esta visão, ou superando esta visão, baseando-se em cima dessa visão, sem romper com essa visão, surge uma outra visão de mundo, que é a visão não mais dimensional, mas a dimensão da complexidade. O mundo é muito complexo. Ele não comporta apenas uma experiência. O mundo não é simplesmente uma sequência de causa e efeito, causa e efeito. O mundo jamais vai estar nas mãos humanas, porque ele tem outras dimensões que ultrapassam esta visão, que transcendem esta visão. Então, nós temos essas ideias, por exemplo, de transdisciplinariedade, multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, que é o que se olha o mundo. Uma ciência única não é capaz de explicar o mundo. É preciso que todas as ciências dialoguem entre si e façam o mundo caminhar. Essa é uma primeira grande mudança de época, né? Da ciência unidimensional para a ciência complexa. A segunda grande dimensão da mudança de época, eu chamaria assim que seria a dimensão histórica. A visão moderna da história, ela é uma visão que põe a todas as nações, todos os estados em movimento. Esses estados estão em movimento em relação a um ideal de estado. Então, é muito recente, né, a divisão da história, a divisão da geografia, no sentido de dizer que nós temos nações desenvolvidas e nações em vias de desenvolvimento. Não é? Então, essas nações, elas têm um ideal, que em geral são 2 ou 3 nações da humanidade, dos países do norte, e todos os outros países, todos os outros estados caminham em relação a este desenvolvimento. Só que isto também foi muito questionado e é muito questionado. E em vez de nós termos assim teorias desenvolvimentistas, nós temos a teoria da dependência. Justamente esses países que chegaram ao topo porque precisaram manter outros países subjugados econômica, política, culturalmente. Então você termina com todas a multiplicidade das visões de mundo e você cria uma única visão, criando um centro e a periferia. Isso é muito questionado hoje, não é? E no mundo de hoje existe assim, por um lado, existe o grande fenômeno da globalização, né? No sentido de, às vezes, um mercado único, um domínio político único, mas, por outro lado, também existe assim, um grande desejo dos nacionalismos, o grande desejo de não subjugar as etnias, o grande desejo de deixar que os países também possam fazer outros caminhos, independente deste caminho que é apontado pela teoria desenvolvimentista. Do ponto de vista filosófico, a mudança de época mais acentuada por autores, existe um autor italiano chamado Gianni Vattimo, que é considerado o autor do pensiero debole, do pensamento fraco. Ele contrapõe pensamento forte a pensamento fraco. O que é um pensamento forte? Um pensamento forte é um pensamento com vontade de domínio. Um pensamento forte é um pensamento que tem um fundamento muito forte, tão forte que vira fundamentalismo.
um pensamento que não admite maneiras diferentes de pensar, um pensamento que não admite visões diferentes sobre as coisas, mas que admite uma única visão. E, em geral, o pensamento medieval, o pensamento moderno, é considerado um pensamento forte, a dimensão moderna. Qual seria o novo, para dizer que nós estamos vivendo uma mudança de época? O novo, justamente, é a dimensão de que não existe apenas um fundamento, existem fundamentos. Não existe apenas um pensamento, existem pensamentos. Sobre a mesma realidade, é impossível que todo mundo pense igual. É impossível que todo mundo veja igual a realidade. Você capta a realidade também de acordo com onde você está, o lugar geográfico onde você está, o lugar cultural em que você está, o lugar político em que você está, e você vai captando a realidade. E você tem a capacidade, não digo de deixar que exista o outro pensamento, porque o pensar diferente não é uma concessão, mas admitir que existem visões diferentes e que, ao você dialogar com essas outras visões, você vai purificando também a sua visão. Este é uma visão que é realmente uma revolução, é uma mudança de época. Você sai do pensamento forte para o pensamento fraco. Pensamento fraco não significa não ter pensamento. Pensamento fraco não é dizer que tudo está certo. Pensamento fraco significa assim: em todas as visões de mundo existem coisas que estão certas. Nós temos que fugir um pouco da dimensão aristotélica e tomista de que é possível aquilo que você pensa corresponder à realidade. Você pensa e o seu pensamento se adequa à realidade. É a chamada adequação. Aquilo que você pensa é possível que corresponda à realidade. Impossível. Impossível porque uma coisa é o pensamento sobre a realidade e outra coisa é a própria realidade. O quarto elemento que eu queria colocar aqui é o elemento ético. O elemento ético. Não é? Em geral, a ética moderna e medieval é uma ética não ambivalente, né? E não aporética. São duas palavras um pouquinho complicadas, mas no fundo elas são muito simples. Tanto a modernidade quanto a medievalidade, elas dizem assim, que você precisa ter princípios sólidos e inquestionáveis que vão determinar o seu agir. Então é possível você chegar a um pensamento ético que é capaz de dizer em todos os tempos, em todos os lugares, o que é certo, o que é errado. E existe só um pensamento ético. Mas a gente diz assim, mas vocês não estão vendo que a realidade é diferente? Existem muitas maneiras de ver a realidade, de se proceder eticamente dentro da realidade. E a resposta que a medievalidade e a modernidade dão é de que está certo se pensa diferente, mas é porque ou se pensa errado, ou então se pensa, mas não se conseguiu ainda se chegar ao ideal que seria o pensamento universal que vai determinar qual é a ética. Esta visão de ética está ligada ao que eu falei anteriormente, pensamento forte, pensamento fraco. A ética dessa mudança de época, ela é mais humilde. Ela diz assim, sim, é possível nós chegarmos a determinar comportamentos éticos, mas esses comportamentos éticos sempre têm que ser discutidos, consensuados, trabalhados, para que a gente não faça, às vezes, uma determinação ética que vai fazer muita gente sofrer. Eu dou só 2 exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo da escravidão. Na época de Aristóteles, na época de Platão, na época de Santo Agostinho, na época de Santo Tomás de Aquino, por exemplo, ter escravo era uma coisa normal.
E, sobretudo, Aristóteles e Platão dizia assim que existem pessoas que nasceram para ser livres e existem pessoas que nasceram para ser escravas. Esta era a ética ou a moral da época. Agora, vocês imaginemos nós, se não houvesse um questionamento a este pensamento, se não houvesse um questionamento a este pensamento, nós estaríamos até hoje admitindo a escravidão. A escravidão não é de natureza. Durante muito tempo se pensou que era de natureza, mas a escravidão é um dado cultural, e sendo um dado cultural tem que ser questionado e modificado. Veja, por exemplo, as questões de gênero. As questões de gênero, masculino e feminino. Não é? Nós, quanto que se sofreu na história da humanidade para a questão da igualdade de gênero. Por quê? Justamente porque havia uma biologia insuficiente. A biologia ela é dada como ciência a partir de 1808, e muitas vezes se dizia assim, né, sobretudo São Tomás de Aquino dizia assim que o homem tem precedência sobre a mulher porque o seu córtex cerebral ele nasceu antes do córtex cerebral da mulher. A inteligência do homem é anterior à inteligência da mulher. A do homem ela nasce em tal dia e da mulher nasce dias depois. Então, por isso, um tem precedência sobre o outro. Esse pensamento está errado, hoje a gente vê que está errado, por causa de um fundamento biológico errado. Não é que o problema não é Santo Tomás de Aquino pensar assim, o problema é nós continuarmos pensando assim com a visão nova da biologia. Então, a ética também ela vai caminhando. Eu só imagino daqui a uns 100 anos, daqui a uns 50 anos, quando olharem para o final do século XX, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim, meu Deus, naquela época eles ainda estavam falando de guerra justa, naquela época eles ainda estavam falando em pena de morte, naquela época eles ainda estavam falando em prisão, naquela época eles estavam falando de salário justo. Quanta coisa que nós estamos falando hoje que eticamente é correto para o dia de hoje e que no futuro não será correto. Então essa dimensão ética é importante. Eu me encontrei com um menino, eu não tenho muito jeito para trabalhar com adolescente, mas a vida também vai colocando a gente diante de adolescentes. E uma vez eu conversei com uma turma de adolescentes, eu não sei o que um adolescente falou, e aí eu retruquei um pouco, né, assim, um pouco energicamente. E um outro menino que estava do lado disse assim, professor, não se estressa, deixa ele pensar assim, ele está lhe prejudicando? Não. Ele está lhe fazendo mal? Não. Ele está fazendo mal para alguém? Não. Ele só está pensando diferente do senhor. E aí eu fiquei pensando comigo mesmo. Quando aquele menino falou assim, professor, não se estressa, ele quis dizer assim, ó, as nossas ideias podem ser diferentes, mas uma coisa nós temos que defender a alteridade. O outro existe. Na medievalidade, na modernidade, o outro não existe. Tanto que não existe que precisa ser eliminado. Eu sou professor de filosofia medieval e às vezes eu fico assim, um pouco chateado, vamos dizer assim. Não é bem essa palavra, mas poderíamos dizer assim, porque se fala tanto contra a Idade Média, que é a idade da tortura, que é a idade da Inquisição, que é a idade de caça às bruxas, da idade dos dogmatismos. Mas o mesmo rigor que nós temos usado com essa visão medieval, nós temos que usar com a visão moderna. Não foi a Idade Média que fez 2 guerras mundiais. Não foi a Idade Média que colonizou a África. Não foi a Idade Média que fez a bomba atômica. Né? E tanto uma visão como a outra, elas têm coisas erradas. Por exemplo, uma ética que não é capaz de se insurgir contra a eliminação do outro, nem ética é. Uma ética que não defende a liberdade de pensamento, uma ética que não
defende a liberdade econômica, não no sentido de proteger quem tem, mas no sentido de proteger quem não tem, que ética é esta? Não é? Então, esses questionamentos, isso é uma grande mudança de época. E, finalmente, na mudança de época, nós temos a dimensão religiosa. Eu gosto muito, muito, muito de uma passagem da carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Lá na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, diz assim: Deus era Deus e não ficou ocioso, não ficou ciumento de ser Deus, despojou-se da divindade e se encarnou em Jesus Cristo. Jesus Cristo assumiu a humanidade. Mas Deus não ficou ciumento, ocioso da humanidade. Despojou-se também da humanidade e, morto na cruz, se tornou um lixo, se tornou um objeto, porque no Império Romano a crucifixão era a pior das condenações. Significa que a pessoa não existia, seria eliminada completamente. Era abominável. Pois aí, diz a carta de São Paulo aos Efésios, por isso Deus exaltou Jesus. A religião de Jesus não é uma religião do poder. A religião de Jesus não é a religião do tesouro. A religião de Jesus não é a religião do espetáculo. A religião de Jesus é a religião da inclusão. A religião de Jesus é a religião da humildade, da misericórdia, da bondade. Tão a gosto do nosso Papa Francisco. Então, isso é o que caracteriza a mudança de época, vista por Aparecida. E diante desta mudança de época, qual é o nosso posicionamento? Nós podemos ter 3 posicionamentos. O primeiro posicionamento é dizer assim, bom, na época medieval era a religião. A religião dominou sozinha e deu no que deu. Na Idade Moderna era a época da razão, da ciência e da técnica. A ciência, a razão e a técnica quis dominar sozinha e deu no que deu. Agora nós temos a dimensão da emoção, do mistério, do simbólico, da metáfora. E se nós acentuarmos isto aqui, vai dar no que dá. O problema não é a religião. A religião não faz mal para ninguém. O que faz mal é só a religião. O problema não é a razão, a ciência, a técnica. A razão, a ciência, a técnica não faz mal para ninguém. O grande problema é só razão, técnica e ciência. E o problema não é a emoção. A emoção não faz mal para ninguém. O problema é só a emoção. Existem crimes passionais, como existem também crimes premeditados. Então, a primeira saída dessa mudança de época seria nós criarmos uma nova unidimensionalidade. A religião sozinha, a razão sozinha, então vamos criar a emoção sozinha. O critério é gosto, não gosto, me dá prazer ou não me dá prazer. A segunda seria assim, bom, se tentou criar um fundamento na Idade Média em cima do religioso. Se tentou criar um fundamento em cima do racional. Quem sabe a gente abole qualquer fundamento. Não tem mais fundamento, Deus morreu, a filosofia morreu, tudo aquilo que é sólido se desmancha no ar, como diz o nosso autor. Né? Então, tudo que é sólido desmancha no ar. E a terceira saída, que aí eu estou falando como um salesiano, né, numa visão de Dom Bosco, quem sabe nós não tenhamos descoberto a dimensão esquecida e dando a dimensão da inteireza. Religião sozinha mata. Razão sozinha mata. Emoção sozinha mata. Sistema preventivo de Dom Bosco. Razão, religião e amorevolês. Juntando as 3, dá uma visão integral. Então, esta é a primeira parte que eu queria colocar para vocês. Agora, e a escola católica diante de tudo isso aí? Como é que vai se haver a escola católica diante de tudo isso aí? Eu apontaria, sim, 5 elementos. Eu já indiquei 5 elementos da mudança de época. Vou indicar também 5 elementos, assim, 5 horizontes para o trabalho na escola católica. O primeiro
Primeira coisa que eu colocaria aqui é que a escola é a mediação cultural. Eu tenho a impressão de que alguns de vocês podem ter lido já algum livro meu, algum artigo meu, já ter escutado alguma palestra minha. Eu me repito muito nesse aspecto aqui, porque eu acho que esta é a grande missão da escola. Ser mediadora cultural. E a escola, como escola em si, ela não existe, então as pessoas que estão na escola são mediadoras culturais. Um professor é um mediador cultural. Outro dia um professor me falou que ele se sentia um pouco constrangido, porque ele foi numa sala de aula, era um professor de história, e disse assim, agora eu vou dar aula sobre o Egito. Aí 2 ou 3 meninos levantaram a mão e disseram assim, professor, eu já fui no Egito. E aí o professor, eu perguntei para o professor, o que você fez? Eu disse, então eu chamei os meninos que tinham ido ao Egito e disse assim, agora vocês vêm aqui na frente, vamos fazer um grande círculo aqui e vocês conversem com os seus colegas sobre o Egito, como vocês viram. E da próxima aula, se for o caso, se vocês tiverem algum slide, alguma fotografia, tragam aqui, se tiver algum material que vocês disseram, tragam aqui. Isso é conteúdo. Conteúdo, hoje, a gente vê em qualquer lugar. O menino hoje vê na internet, o menino hoje vê no jornal, vê na revista, vê na televisão, vê em qualquer lugar o conteúdo. Existem meninos e meninas hoje que sobre determinados assuntos sabem mais do que nós, muito mais do que nós, não é? Então nós estamos tirando de cima dos nossos ombros a ideia de que nós éramos uma enciclopédia ambulante e de que nós somos um computador ambulante. Nós não somos. Nós sabemos sim daquela nossa disciplina, porque o professor que não sabe também não merece ser professor. Nós sabemos sim, mas nós somos muito mais do que isto. Dentro da nossa sala de aula, nós temos ali meninos que são de procedência política diferente. Nós temos meninos que são de etnias, meninos e meninas de etnias diferentes, de gênero diferentes, de culturas diferentes, de éticas diferentes, de religiões diferentes, de visões de mundos diferentes. O que vai fazer o professor? Pensamento forte, dizer assim, tudo está errado, isso aqui é que é certo. Não, vamos colocar tudo junto, vamos dialogar sobre tudo isto e vamos criar aqui uma convivência nova. Aquilo que nós queremos que a sociedade seja, nós vamos tentar viver aqui dentro da nossa sala de aula. Isso é a mediação cultural. Aquilo que está acontecendo no mundo não é catástrofe. Eu, pessoalmente, como salesiano, e Dom Bosco também viria assim, né, vejo que estão sendo gestados no mundo processos enormes, belíssimos, que nós precisamos acentuar. Por exemplo, eu quando era menino e quando era jovem, eu não tinha nenhuma consciência ecológica. Eu sou de uma cidade pequena do interior, não sou do meio rural, mas sou de uma cidade pequena do interior. Todos os meus colegas tinham na sua cintura uma funda. Para quê? Para matar tudo quanto era pássaro. E todos os adultos tinham a sua espingarda. Para quê? Para matar tudo quanto é bicho. Tudo que aparecia pela frente. Todo mundo tinha seu machado, tinha sua serra. Para quê? Para eliminar todas as árvores. Hoje a nossa gurizada, ela tem uma consciência ecológica diferente. É o novo, é o novo. E nós temos que assumir este novo. E quando um menino diz para você assim, não se estressa, professor, deixa ele pensar diferente, isso é o novo. Ele está dizendo assim, é possível sim nós convivermos com maneiras diferentes de pensar. Isso vai trazer também até consequências para as normas que se vivem na escola. Eu acho meio engraçado, porque se você olhar, quem sabe, no seu colégio assim, nos últimos 5, 6 anos, você vai ver assim, que você tinha um ano 20 normas, o ano seguinte passou para 25, depois passou para 30, depois passou para 40, depois passou para 50, passou para 60. Parece que o colégio é melhor quanto mais normas tem. Eu acho o contrário.
Quanto menos normas tem o colégio, melhor ele é, porque significa que as pessoas são capazes de resolver os seus conflitos, os seus problemas de convivência, os seus desafios de convivência, dialogando, conversando. E não é uma coisa fora do comum que quando às vezes tu tens numa classe, num grupo de pessoas, uma convivência difícil, conversa, vamos dialogar, assim é a sociedade. As pessoas não sabem sentar. É impressionante, eu fico impressionado o número de pessoas que são assassinadas. O Brasil é o país do mundo que mais mata gente, mesmo somando-se as guerras. 10% de todas as mortes do mundo, fora das guerras que acontecem no mundo, acontece no Brasil. E dentre as pessoas que morrem, a maioria são jovens. Um dado curioso é que quando as pessoas nascem, existe um equilíbrio entre meninos e meninas. Nasce igual. Quando chega aos 18 anos, tem mais menina do que menino. E onde é que foi essa gente toda? Essa gente toda morreu por AIDS, morreu por overdose de droga, morreu no trânsito, morreu em desavenças, por facadas, morreu por tiros, morreu de espancamentos. O Brasil é o país que tem mais linchamento do mundo. Então, esse trabalho, né, a complexidade, significa isso. Você tem que dizer que o mundo não é complicado, o mundo é complexo. Se você diz que o mundo é complicado, você descomplica simplificando. Se você diz que o mundo é complexo, você deixa ele ser complexo e você é capaz de viver com a complexidade. Então, esse é o primeiro aspecto. Um segundo aspecto que eu colocaria aqui para a escola católica é a dimensão do currículo evangelizador. Numa escola católica, certamente que existe um setor evangelizador por excelência, existe um setor que alguns chamam de SOR, Serviço de Orientação Religiosa, alguns chamam de SER, Serviço de Educação Religiosa, seja lá como se chama. E é importante que tenha esse setor dentro da escola. E nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Mas também é importante a gente perceber que tudo na escola tem que ser evangelizador. Você vê, por exemplo, a professora de língua portuguesa, ela é uma evangelizadora, sim. Ela tem que evangelizar a cultura. Ela tem que evangelizar a comunicação. Então, ela vai trabalhar, por exemplo, os livros que ela vai escolher de literatura. Ela não vai fazer censura, mas ela vai pegar os livros de literatura e vai ajudar as pessoas a ler na ótica evangélica. Claro que as crianças, meninos, todos têm que ler os livros de literatura, inclusive muitos deles caem no vestibular. Leem, mas sob a ótica evangélica. Por exemplo, a ajudar as pessoas a se comunicarem. Eu fico muito impressionado, estou falando da língua portuguesa, eu fico muito impressionado, às vezes, que a pessoa passou 11 anos, 12 anos no ensino fundamental e médio, e quando chega no final do ensino médio, não sabe escrever um texto, não sabe falar em público, não sabe se comunicar. O que aconteceu? Então, a evangelização, ela acontece no nosso dia a dia. Eu não tenho que me despojar do que eu sou para evangelizar. Eu evangelizo sendo um catequista na paróquia, sim, mas eu evangelizo também sendo um bom professor de educação física, sendo um bom professor de biologia, sendo um bom professor de língua espanhola. Eu me evangelizo naquilo que eu me identifico através da minha profissão. Então, esta visão é que é importante, é o currículo que é evangelizador. E por currículo aqui,
eu não estou colocando apenas as disciplinas que se tem na escola, mas também tudo que acontece na escola. Por exemplo, um conselho de classe. Você pode ter um conselho de classe que não seja evangélico. Quando um conselho de classe você vê as pessoas com mais dificuldade, com mais problema, como se fosse afrontar a nós. Justamente nós estamos ali para ajudar as pessoas que mais problemas têm. Estamos ali para ajudar as pessoas que às vezes estão atravessando crises na sua casa, na sua sociedade, na escola, na sua vida. Nós estamos ajudando. Então o conselho de classe não é o lugar da maledicência. O conselho de classe não é o lugar de falar mal do aluno. O conselho de classe não é o lugar do deboche, mas é o lugar do respeito, o lugar da dignidade humana. Não é um tribunal de exceção. Então nós vamos trabalhando isso. Isso é currículo evangelizador. O terceiro aspecto que eu queria colocar da escola católica é o seguinte: a escola, ela tem que ser uma escola compastoral, mas, sobretudo, ela tem que ser uma escola empastoral. Aí é um pouquinho diferente. A escola tem que ter pastoral, sim. A escola tem que ter uma escola católica, por exemplo, ela não pode reduzir a sua pastoral ao ensino religioso. E muito menos eliminar o ensino religioso. Porque para nós católicos, a gente tem a visão de que as pessoas têm direito ao aprofundamento da sua dimensão religiosa. Me causou assim uma impressão muito positiva, muito bonita. No ano de 2008, eu escutei uma palestra do nosso reitor-mor, o padre Pascoal Chaves Villanueva. Ele esteve em Porto Alegre. E aí ele disse que os salesianos têm uma escola no Paquistão. E 100% dos nossos alunos da escola salesiana do Paquistão são muçulmanos. E ele diz assim: nós aqui no Ocidente defendemos de que todos os alunos têm direito à educação da dimensão religiosa. E nós damos ensino religioso aqui. E ele disse, lá no Paquistão, nós também damos ensino religioso. E quem é que dá o ensino religioso? É um muçulmano. E está dentro da nossa casa. Ele faz ensino religioso. Porque o menino que é muçulmano e que vem para a nossa escola, ele também tem direito ao aprofundamento da dimensão religiosa. Mas a pastoral, ela não se limita ao ensino religioso. A pastoral não se limita a fazer ações religiosas na escola, como celebrações de Páscoa, o mês mariano, o mês das missões, os sacramentos, não se limita a isso, mas tem que ter isto. Ela é muito mais. A dimensão pastoral significa que nós temos na nossa escola homens e mulheres que têm valores e princípios pautados no Evangelho. E aí nós vamos para o quarto ponto que eu queria acentuar para vocês aqui, que é a questão do educador. Né? A escola católica não existe. O que existe são educadores que têm uma dimensão católica. Então, o melhor livro didático e o melhor livro de ensino religioso são os educadores. A experiência que eu tenho é a seguinte: o professor vem na nossa casa pedindo trabalho. Nos últimos 3 anos da escola onde eu trabalho, a faculdade onde eu trabalho, nós recebemos 3.200 currículos de professores. 3.200 currículos de professores em 3 anos. 1.000 currículos por ano que estão lá no nosso site. E todos esses professores querem trabalho. O trabalho dignifica a pessoa. Não ter trabalho é que não dignifica a pessoa. Mas esses profissionais que chegam à nossa escola, eles chegam à escola católica, no meu caso aqui na escola salesiana, sem saber quem é Dom Bosco, sem saber o que é o carisma salesiano, sem saber nada disso.
Eu costumo dizer assim que o professor entra pela janela, mas dentro da nossa casa, dentro da nossa missão, nós temos que ter, assim, algumas etapas de iniciação, algumas etapas de aprofundamento, algumas semanas pedagógicas, que ajude a pessoa também a entender qual é a mens, qual é a atitude do educador salesiano para incidir sobre as novas gerações. E o educador salesiano e católico, eu coloquei aqui, num escrito que eu fiz aqui, ele precisa ter 4 aspectos. Primeiro, um amor pedagógico. Educação é uma obra de amor mesmo. Não adianta se você chama o professor, de profissional da educação, você tem que fazer isso com amor. Né? Amor não é melosidade, não é distribuir mel. Amor é ajudar as pessoas a crescerem. Amor é ajudar as pessoas a se desenvolverem para serem adultos, maduros, segundo o pensamento de Jesus. Existem escolas nossas que os alunos entram com 2 anos, com 3 anos e saem com 18, 19 anos. Eu não posso dizer com sinceridade que eu não tenho responsabilidade sobre isso. Se uma pessoa passou 12, 13, 14, 15 anos dentro da minha casa, vindo todo dia, para se educar todo dia, eu sou responsável, sim, junto com a família. Não posso terceirizar a minha responsabilidade, mas eu faço isso com amor. E muitas vezes eu sou obrigado a dizer um não por amor. E sou obrigado a dizer um sim por amor. Obrigado aí no sentido assim de responsabilidade moral, a dimensão do amor. Segundo, um sábio e respeitoso acompanhamento do estudante. Eu costumo dizer assim, né, que no ensino médio nós temos 15 professores que passam semanalmente. Né? São 30 adolescentes, 40 adolescentes. Será possível que um desses 15 professores não consegue chegar ao coração daquele menino que é tão arredio, daquela menina que tem tanta dificuldade de relacionamento? Acompanhamento respeitoso. O menino de 3 anos tem um tipo de acompanhamento, o menino de 7 anos tem outro, o menino de 12 tem outro, o menino de 17 tem outro. A coisa mais bonita que tem e que ninguém tira de nós educadores é você ajudar as pessoas a passarem por todas essas etapas e quando ele chega lá 16, 17, 18 anos, ele torna-se um colega seu. Ele debate os problemas nacionais, ele discute as questões que estão sendo debatidas no mundo, ele é capaz de divergir de você, ele é capaz de apoiar você, ele é capaz de dizer para você: professor, eu não te entendia nesse posicionamento, agora eu te entendo. Professor, quem sabe você poderia mudar a sua perspectiva. Isto é um sábio e respeitoso acompanhamento do estudante. Um anseio de excelência profissional e o conhecimento e manuseio das novas tecnologias. E, finalmente, o último desafio para a escola católica, não o último porque não seja menos importante, é o último no sentido que tem que estar em algum lugar, é ajudar a igreja, ajudar a mensagem do Evangelho de Jesus a fazer um diálogo com a cultura juvenil. Eu tenho uma pessoa que é muito minha amiga, muito querida, uma mãe que educou 3 filhos num colégio salesiano, que é formada em jornalismo, e ela me diz assim: Padre Marcos, eu tenho uma inveja do professor, porque o professor é o único profissional que tem plateia garantida. Quando ele sai de casa de manhã, naquele dia ele sabe que vai se encontrar com 40, 100, 200, 300, 500 jovens. E no dia seguinte a mesma coisa, e no outro dia a mesma coisa. Eu conheço pessoas que montam um curso, montam uma palestra, investem para ter plateia, e o professor tem a plateia garantida. Mas isto é bonito, é muito bonito, mas exige do professor 3 posturas.
E desse quinto ponto aqui, 3 posturas. A primeira postura é uma experiência de Deus. Uma experiência de Deus. Eu acredito que uma pessoa que tem uma experiência profunda de Deus também tem uma experiência profunda do irmão. Eu gosto muito da tradução do Salmo 42, a tradução antiga que diz assim: subirei ao altar de Deus, do Deus que renova a minha juventude. Eu não posso, se eu estou próximo de Deus, olhar um menino, uma menina de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos, com um olhar de negação, com ideologia do dom. Dizer, esse menino não vai dar certo. Ele vai dar certo porque é filho querido de Deus. Você é filho querido de Deus. O seu filho é filho querido de Deus. O seu aluno é filho querido de Deus. Então, essa experiência de Deus. Eu acho bonito um dos sucessores de Dom Bosco, o padre Juan Vec, ele diz assim: você quer saber se um beneditino tem espiritualidade cristã? Vê como ele reza na igreja. Você quer saber se um jesuíta tem uma espiritualidade cristã? Vê como ele estuda, como ele reflete, como ele escreve, como ele forma as lideranças. Você quer saber como é que um salesiano tem experiência de Deus? Vê como é que ele procede no meio dos jovens. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é estudo. É estudo. Nada no mundo é simples, é complexo. E você tem que estudar as novas gerações, né? Por isso que se fala tanto em formação continuada, do ponto de vista psicológico, sociológico, político, religioso, ético, moral, científico, tudo isso você tem que estudar, né? E existem algumas coisas que você vê, mas não consegue explicar. Existem algumas coisas que você escuta, lê, mas você não consegue explicar. Então é preciso que às vezes pessoas que têm o dom de explicar aquilo digam isso para nós. E também existe a dimensão do convívio. Do convívio. Você sabe quem são os jovens porque você convive com eles. E os jovens de hoje são diferentes dos de ontem? São. Muito diferentes dos de ontem. Mas o jovem de hoje tem as mesmas carências afetivas, emocionais, intelectuais, religiosas, éticas de ontem. Diferentes, mas também são jovens carentes. São diferentes, mas também são jovens que têm assim a possibilidade de oferecer uma contribuição bonita para a sociedade. Eu tenho alegria grande, faz mais de 40 anos, 47 anos que eu me licenciei. Sou licenciado em filosofia, licenciado em teologia e licenciado em letras com francês. Faz 47 anos que eu me licenciei. Né? E graças a Deus encontro muitos ex-alunos, mas muitos ex-alunos mesmo, que são pessoas muito benéficas para a sociedade e são pessoas que levam para frente essas ideias novas. Então é esta a reflexão que eu gostaria de fazer com vocês neste dia, né? Sejam felizes e realizados como educadores.